Bem-vindos ao Feijão com Rice. Eu sou a Thay. E eu sou a Pri. E esse é o A Caixa de Mensagens. Com participação especial de eu mesma, Priscila, que eu sei que vocês estavam morrendo de saudade. Eu tava. Eu não sei vocês, mas eu estava. Ah, bem, né, Thay? Tanto tava que a gente ficou mais de uma hora conversando antes de começar a gravar pra fofocar, porque não só a Priscila estava demorando pra aparecer aqui no podcast, mas a gente não tá tendo tempo de conversar. Então... Estou em dívidas como amiga, gente. Foi mal. E eu tenho um recadinho antes da gente começar a ler os comentários e e-mail. Nesse final de ano, tô percebendo, assim, que... A questão é, eu, na verdade, queria estar falando com quem não vai estar ouvindo esse episódio. Só que quem ouviu a caixa de mensagens são os ouvintes fiéis do Feijão com Rice, né? Os ouvintes mais casuais, eles tendem a pular a caixa de mensagem. E eu percebi que, assim, final de ano o pessoal tá mais devagar mesmo. Não quer saber de ouvir podcast, tá querendo viajar, enfim, férias, etc. Então, eu tinha perguntado lá no Instagram sobre o lançamento e tal. E pela resposta de vocês, eu decidi que o episódio regular vai ser postado só em fevereiro. Esse aqui a gente tá gravando em dezembro, mas eu vou soltar ele só em janeiro. Por isso, feliz ano novo, quem tá ouvindo em janeiro de 2025. E espero que vocês tenham tido um bom final de ano, com muitas comidinhas e tal. Mas eu vou tentar soltar, depois dessa caixa de mensagem, mais um episódio extra, falando sobre um outro vampiro. E depois a gente... Só para vocês, ouvintes fiéis que estão aqui, que eu sei que vocês vão ouvir independente. Eu sei que vocês sempre ouvem tudo que a gente lança assim que a gente lança. Então, para vocês não ficarem sem coisa para ouvir, a gente vai soltar tanto a caixa de mensagens hoje quanto o próximo episódio extra em janeiro, só para vocês não ficarem sem nada. Mas o próximo episódio regular vai sair só em fevereiro, tá? Estamos saindo um pouquinho aí do nosso cronograma oficial, mas é para adaptar às necessidades da audiência mesmo. Então, não fiquem bravos com a gente. Eu sei que vocês ouvintes fiéis ouvem independentemente de qualquer situação, mas o grosso, a grande maioria dos ouvintes não tá ouvindo muito agora, final de ano, quando a gente tá gravando, então vamos passar as férias aí um pouquinho. Apesar que carnaval também o pessoal vai sequelar, né? Mas enfim, fevereiro vai ter, inclusive já tá gravado, só falta editar. Mas esse ano o carnaval é em março, ninguém tem desculpa. Ah, é? Ah, tá. É bom mentalizar, porque eu sou desinformada dessas coisas aqui. Inclusive, tem uma sugestão. O próximo vampiro que a gente podia falar poderia ser o vampiro do Tom Hiddleston no filme Amantes Eternos. É um perfil de vampiro bem interessante pra gente trazer. Sim. Vamos. Quem não viu esse filme é muito interessante, só que ele é bem poético. Eu não vi, mas assim... Só você ter tempo, amiga. O dia que você quiser gravar, você fala, amiga, vamos gravar. Eu, na hora, vou Esse filme é legal. Te chamar. Pega pra assistir, é legal. E, aliás, vocês, ouvintes fiéis que estão aqui ouvindo a caixa de mensagem, que eu sei que vocês estão sempre ouvindo aqui, vocês estão gostando dos episódios extras? Tudo bem que só saiu do Astário, mas eu disse que ia sair mais, acabou não saindo. Mas eles vão ser mais esporádicos mesmo. Mas me digam se vocês gostam só de esse formato de só bater papo. Enfim, que é tipo o que a gente tá fazendo aqui, na real. Que se vocês não estiverem gostando, sei lá, se vale a pena continuar com esse conteúdo. Mas tudo bem. Mas sei lá, eu quero falar sobre outras coisas também. Por que a gente só fala Eu ia falar isso, eu ia dizer, o podcast é nosso, a gente vai fazer o que a gente quiser, entendeu? E é isso. Mas digam o que vocês acham mesmo assim. Quem não gostar, manda e-mail.
Exato. Quem não gostar, manda e-mail. E outra. Se você não mandar e-mail, então eu estou lidando com o fato de que você gostou. Exato. E outra. Vocês querem falar sobre outros vampiros? Manda e-mail também, que a gente lê. A gente faz um... Ou vocês podem mandar sugestões, tipo, assiste tal coisa, lê tal coisa, não sei o quê. A gente vai, lê e tal, consome, e aí a gente faz uma entrevista com o vampiro que vocês sugerirem. E se vocês quiserem mandar e-mail também, a gente lê aqui na caixa de mensagens e faz também depois um extra falando sobre o que vocês acharam e o que a gente achou, blá, enfim, a gente vê como que a gente vai fazer. Mas eu queria incluir a participação de vocês nesse quadro também, de alguma forma. E se eles mandarem mensagem de voz, será que dá pra gente fazer isso? Vamos pensar. Acho que sim, seria legal. Mas vamos pensar. Se vocês se animarem, a gente se anima. Mais algum recadinho, Pri? Não, tá tudo bem. Só não muda muita gente. Eu tenho um pedido também, um outro pedido. Compartilhem com as outras pessoas que vocês conhecem. Porque eu acho que assim, a gente não tem a aspiração de queremos ter 1 milhão de ouvintes. Não. Eu prefiro ter 10 pessoas que estão ouvindo de fato a gente, interagindo, mandando e-mail, comentário, do que ter 1 milhão de ouvintes. Mas, por isso, mandem no boca a boca, porque isso é uma coisa mais eficiente, assim, pra gente apresentar para as outras pessoas que realmente se interessam, porque vocês conhecem as pessoas que vocês vão indicar, e aí vocês sabem que pode ser uma coisa interessante para elas ouvirem. E aí a pessoa dá uma chance, ouve, se não gostar, tudo bem, se gostar, fica. E aí ouve a gente, interage com a gente, pararei. E aí o nosso grupinho vai aumentando. Até porque, gente, a ideia é trocar, né? Obviamente, a gente tem a troca entre eu e a Thay, entre os convidados, né? Nesse período, principalmente que eu tô aí distante, porque, enfim, eu ia fazer 400 milhões de coisas, mas fiquem calmos, eu ia entrar em outro curso, mas meu marido proibiu. Mas a graça é perceber e encontrar outras pessoas que também pensam como a gente, que também têm suas percepções e que, de alguma forma, cresceram ou crescem como seres humanos enquanto leem as obras da Anne Rice, né? Enquanto desbravam esses caminhos psicológicos que a gente encontra, obviamente, todo emoldurado com uma questão vampiresca, mas que falam muito do que é ser um ser humano, mesmo não sendo um ser humano. Diante da eternidade, assim. Então eu acho que é muito importante perceber que tem pessoas que entendem que isso é importante, esse momento de reflexão, né? Obviamente tem muita opinião própria nossa, nós não somos estudadas da área, mas traz uma reflexão sobre o que é a vida, e essa troca é legal, né? A gente brinca muito com o Davi e tal, porque ele é uma das pessoas que está com uma interação mais forte em relação aos e-mails, mas a gente quer saber o que vocês pensam de fato e se vocês concordam ou não com o que está sendo dito aqui, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, às vezes, a forma como a gente interpreta determinadas coisas não é de fato a forma que vocês interpretaram, e o bonito é exatamente essas percepções serem trocadas, né? Então, vocês são muito importantes, vocês não têm ideia do quanto. Exatamente. E, para mim, pelo menos, acho que para a Pri também, é mais importante do que Anne Rice, do que Crônicas Vampirescas, é a conexão que a gente está criando aqui. Eu prezo muito por isso, porque eu acho que hoje em dia as coisas são muito difíceis. Não vou entrar muito nisso, não, mas assim, acho que a ignorância está dominando e as pessoas estão cada vez mais orgulhosas de serem
ignorantes e contra querer pensar e analisar as coisas. E eu queria muito ter uma troca de nível, sabe? Uma coisa... não só estimular a leitura, mas também a leitura crítica, a leitura que vai gerar alguma coisa na sua cabeça e alguma emoção que você queira compartilhar. E quando a gente tem uma coisa muito legal que a gente gosta, é muito mais legal quando a gente está conversando com outras pessoas. E essas trocas podem gerar coisas muito legais. E uma das coisas muito legais é essa conexão com pessoas que estão distantes. Tipo, eu estou na Alemanha, a Priscila está no Rio de Janeiro. Davi está no... Onde que ele mora mesmo? No Pará? Ele está no norte, em Manaus, né? Manaus, ele é de Manaus. E, enfim, eu sei que tem ouvintes nossos também que são do sul. Então, assim, é isso. É a gente se conectar realmente. Falando de um português bem claro, a gente quer falar com gente que tem profundidade naquilo que está falando, entendeu? Que de raso já basta a piscina da minha tartaruga. Gente, eu não gosto de fazer as coisas sem propósito, sabe? Eu jamais estaria criando um podcast para falar só porque eu gosto de Anne Rice, eu vou criar um podcast só para falar, isso aqui é bom, isso aqui é legal. Gente, tem isso daí, esse tipo de conteúdo tem uns montes aí, sabe? Coisas sem pretensão nenhuma. Enfim, eu não tô... Desculpa se eu tô soando arrogante, mas é porque eu realmente eu não gosto de fazer as coisas sem propósito. E para mim, além do propósito de estar me conectando com a minha amiga, Pri, é criar um ambiente de discussão... consciente, né? De nível mesmo, óbvio, nada acadêmico nem nada, mas é realmente o que você está percebendo. Eu acho que a percepção das pessoas sobre uma obra é muito valioso, sabe? Porque você pode estar simplesmente lendo mecanicamente e aquilo não te tocar e não te gerar nada e, tipo, vai para o próximo livro. Sei lá, o que isso te transformou? Para mim isso é valioso, não é nem uma questão de é porque... Assim, qualquer coisa, sabe? Porque realmente o mundo hoje em dia está muito difícil, as pessoas estão cada vez mais prezando por serem ignorantes e não querendo ler, e não querer pensar, e não querer criticar. Eu acho, para mim, isso é muito valioso. A gente poderia estar falando sobre qualquer coisa aqui, mas a gente escolheu um assunto que a gente gosta em comum, que é Anne Rice. E assim, se você não é uma pessoa leitora, entende que quando a Thay está falando sobre esse querer ler, a gente está falando sobre pensamento crítico, né? Que é uma coisa que hoje em dia está sendo abandonada. Por exemplo, eu hoje em dia quase não tenho tempo de ler, mas ouvir podcasts, ouvir coisas que alimentam essa sair da caixinha é muito importante. Tipo, eu acho que a ideia do Feijão com Rice, que é essa partilha em cima dos conceitos do livro, ela fala sobre isso, é sobre a importância de usar a sua mente para não só ser um receptor, mas ser um receptor crítico daquilo que está sendo elucidado. E a Anne, ela traz todo esse contexto psicológico, todo esse contexto filosófico, ético, etc., que faz a gente sair da caixinha. Óbvio, você pode pegar e ler os livros dela e pensar, são dois vampiros gays gostosos vivendo a vida deles e tal. E você também pode ler de uma forma super crítica, analítica, que é um pouco do que a gente faz aqui dentro do podcast. Então, são escolhas. E muito do nosso público que acaba permanecendo são as pessoas que compreendem o quão profundo e o quão bonito pode ser ler o livro dessa forma, né? Então, por favor, continuem chamando pessoas que têm essa vontade, essa necessidade, né, de continuar crescendo, seja com os livros da Anne ou seja com outros tipos de formas críticas dentro da literatura, porque eu acho que quando um autor ele põe uma obra no mundo, é o que a Thay falou, ele faz algo com um propósito, mesmo que ele não tenha esse propósito claro para si mesmo,
mas tudo que é partilhado e criado, a gente que escreve, a gente tem muita noção que nós somos só o mecanismo de transcrição para o papel, né? Muita coisa, a inspiração, as musas, elas vêm e trazem para a gente. E aquilo, quando é posto no mundo, quando chega a muitas outras pessoas, ele cria vida própria, né? A Eni já se foi, mas o entrevista está aí criando vida própria e se multiplicando e ainda cativando novas pessoas agora com a série. Então sei lá, é um organismo vivo, assim. E para mim, uma arte ela só está completa pela visão de quem consome. Por isso, não precisa ser nenhum acadêmico para analisar as coisas, assim, porque é muito particular o que cada um está sentindo. Isso depende das referências e da vida de cada um. Então, não precisa ser a gente não está aqui atrás de uma pessoa fazer uma tese de mestrado sobre o livro, mas eu queria muito saber como que esse livro atravessou você, sabe? O que isso se relacionou com a sua vida, com a sua experiência de vida, com as memórias que você tem. Às vezes você lê uma coisa e lembrou de um dia que você foi no parque com o seu irmão, a sua irmã comprou um churro, sei lá. E churros. Eu quero saber, que eu tô com fome. Eu quero saber dessas coisas, entendeu? Eu quero saber dessas coisas. Porque, como a gente falou no episódio 0, né? A ideia do Feijão com Rice é exatamente essa. É revisitar quem a gente era quando a gente leu o livro pela primeira vez e como que certas coisas naquela época nos impactaram e agora, com uma visão de mulheres adultas, casadas, com suas famílias, etc., como que outras coisas são interpretadas pelo nosso eu. Teve muita coisa que na época passou mega batido pra mim e hoje em dia eu leio e eu falo assim, caralho, sabe? Tipo, são muitos níveis de profundidade que podem ser analisados. Se posicionar como Lestat, se posicionar pela visão do Louis, se posicionar pela visão da Cláudia, se posicionar pela visão da própria Anne, se posicionar pela minha visão de vida, pela visão da Thay de vida, pela visão dos convidados de vida. Então, assim, a troca e a caixa de mensagem é sobre isso. A troca é essencial, sabe? Eu sei que parece chato, né? A gente tá falando, por favor, mandem mensagem e tal. Mas é porque Feijão com Rice é isso, gente. É um almoço, né? Entre amigos, falando sobre algo interessante. Então, assim, o nome não é à toa. Exato. Então, por favor, eu sei que soa muito pedinte, assim, mas falem, caralho! Vocês ouviram. E a gente está aprendendo muito também, tanto umas com as outras, quanto com o livro, quanto com vocês, quanto com os convidados que vieram também, cada vez aprendendo mais, sabe? Coisas novas que eu não tinha percebido, coisas até sobre mim mesma, como vocês ouviram no episódio 8, quem ouviu, algumas insights que eu tive sobre a minha própria vida. E é sobre isso. Podemos iniciar a nossa leitura de mensagens. Vamos começar pelo Spotify. Tu quer ler o primeiro ou ler a primeira? Lê a primeira. Eu posso ler. Maiara Pamplona. Gostei do sobrenome. Maíra. Ou Mayra, perdão. Ou Mayra também. Mayra Pamplona. Olá, meninas! Estou amando o podcast e as informações extras, discussões e o clima divertido de vocês. Esse episódio está fantástico, como já é o padrão de qualidade de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Carol por tá aí trabalhando com a Thay, tá auxiliando o podcast cada vez crescer mais e alcançar mais pessoas. E Mayra, muito obrigado, assim, é muito gostoso a gente ouvir que o podcast ele tá trazendo coisas a mais além do livro, assim, e reflexões para vocês sempre. E diversão, né? Porque acho que também é importante, assim, eu posso falar por mim que, enfim, as últimas semanas para mim foram muito ansiógenas por
problemas pessoais que eu tô passando aqui. E entretenimento foi crucial para mim. Para eu realmente ter um pouco de... sair da espiral de ansiedade que tava na minha mente, sabe? E eu fico... Eu não... É claro, eu não tô falando que foi isso que eu proporcionei, que a gente tá proporcionando pra Maíra, ou pra Mayra. Desculpa, não sei seu nome direito. Mas... eu espero que vocês possam usar dessa forma também. Espero que esteja sendo útil de alguma forma nesse sentido também, porque eu, pelo menos, costumo usar desses tipos de entretenimento para me divertir, para sair também de um pouco da bolha, né? Desse capitalismo que faz a gente refém de certas coisas. Enfim, não vamos nos aprofundar nessas coisas, porque eu não quero dar gatilho em ninguém. Mas fico muito feliz de você ter gostado de verdade, não só desse, como de outros. E como você falou aí de padrão de qualidade, eu até lembrei, eu nem falei pra você, Pri, o episódio 8 foi o primeiro que eu editei no Audition. Então, eu tô aprendendo a mexer no Audition, que ele é, de fato, um editor de áudio, de fato, né? Antes eu editava pelo Premiere, porque é a ferramenta que eu já sei usar mesmo. Mas eu tô aprendendo para poder melhorar a qualidade também do podcast. Então, espero que daqui para frente a qualidade vá melhorar até da edição. Estou feliz e entusiasmada com o nosso progresso. Pelo menos enquanto eu tiver que editar, né? Né? Gente, vocês não entenderam. A Tayana, ela sem puxar saquismo agora, assim, ela é a pessoa de um nível de dedicação a esse podcast que vocês não têm ideia, tá? Ela monta roteiro, ela edita hora. Gente, eu não sei como ela tem paciência. Porque ela passa, sei lá, 2h30 gravando podcast, no mínimo. E depois ela ouve as 2h30 do podcast. E depois ela edita frase por frase para limpar som, para limpar ruído, para botar musiquinha do podcast. Depois ela ouve tudo de novo, pega os melhores momentos e ainda bota no finalzinho para vocês rirem. Então, assim, amem essa garota, por favor. Obrigada. Porque nível de dedicação, assim... E aí eu coloquei musiquinhas 100 novas. de 10. Eu não sei quem percebeu, mas eu coloquei musiquinhas novas que nunca tinham entrado na edição. E... que mais? Eu também falei no Instagram, mas como muita gente não vê, às vezes, stories, que tinha um miadinho da Belial, que é a gata da Carol, em um dos momentos aí do podcast. E que quem acertasse a minutagem que aparece o miado, que eu ia mandar um presente. E eu não tava brincando, tá? Eu vou realmente mandar. E até agora ninguém acertou. Então ninguém vai ganhar presente. Não, dá uma segunda chance, cara. Quem tá ouvindo a caixa de mensagem, tentem a sorte uma segunda vez. E se for a Pri que acertar, ela vai ganhar presente. Vocês não vão ganhar, eu não quero nem saber. Vou entrar na competição. Eu posso ganhar de presente uma viagem pra Alemanha? Olha, eu falei lá também que ia ser uma coisa baratinha. Não vai ser, então não se anima tanto assim. Eu tô pobre, amiga. Tá difícil as coisas aqui. Não posso falar nada, não. Eu também tô. Vamos ao próximo? Antônia Ferreira. Tá sempre por aqui. Sempre falando com a gente. E lá no Instagram também. E ela escreveu assim: Oi, mal posso esperar para ouvir mais um episódio. Só tenho uma coisa a dizer. A cena da catedral é muito chata. Misericórdia. Luz, te adoro, mas não me interessa a catedral. KKKKK. Beijos. Beijo, gente. Boa gravações e férias. Muito obrigada, Antônia. Eu espero que a sua opinião tenha mudado depois que você ouviu o episódio. Porque esse, pra mim,
até agora foi o melhor capítulo de todos. Porque, por mais que não tenha acontecido nada, ele tem muita coisa legal pra falar. Então, eu acho que existe uma coisa chamada bullying. Ok que o cara é chato. Tudo bem, todo mundo já concorda com isso. Eu já dei o meu braço a torcer. Mas, gente, eu já falei pra todo mundo ouvir. O Louis é essencial pra essa porra desse livro. Entendeu? Assim, se não fosse o mimimi dele, não tinha livro. Então, sim, as cenas são chatas, mas são chatas porque o personagem é uma pessoa mental, uma pessoa melancólica, uma pessoa nhenhenhenhé, entendeu? Assim, só aceita. O Louis é essencial, ponto, acabou. Quem não gostou, não gostou. Vocês parem de fazer bullying com o meu Louis. Eu tenho que defender ele, pelo menos de vez em quando, toda vez que eu venho aqui. Essa é a minha função nesse podcast. Defender o Louis. Porque senão, vira o quê? O bichinho vai ser apedrejado. Coitado. Vocês só querem saber de louros altos, maravilhosos, gostosos, que nem o Lestat? Isso aí é injusto. Não, mas de fato, esse capítulo é muito legal, cara. Eu gostei muito. Não, tipo, eu não dava nada pra ele, mas ele é... Hã? Eu, quando eu li esse capítulo, eu achei esse capítulo ele muito profundo, assim, tipo... É o que você falou, tu não dá nada, mas se você for analisar frase a frase, ele é de um nível de profundidade e de autoquestionamento tão grande que você fica abismada. Porque se você passar por esse capítulo pensando que ele é um filler... Eles falam realmente capítulo chato. Dá a sensação de que ele é um filler, né? De mas que se ele você tá parar ali pra só pra fazer prestar conexão. atenção... Isso aí. Dá a sensação que ele tá só como um conector, um capítulo conector. Mas esse capítulo ele fala muito sobre quem é o Louis, quais são os medos dele. Mostra muito sobre uma autoaceitação dele se compreender como, de certa forma, um ser superior à energia divina, né? Que é uma coisa que ele questiona muito enquanto o Lestat tá vivo. Ele sempre está nessa dualidade de eu sou um anjo, eu sou um demônio desde o começo, né? Desde lá de Babette, desde de que ele se transformou num vampiro, ele sempre se questiona muito. E eu acho que esse capítulo ele é uma virada de chave. Ele é o Louis se percebendo como um ser superior que ele se tornou e ele é. E assim, é um capítulo muito bonito, porque toda a cena que ele faz, toda a questão da destruição e tal, é como se ele estivesse destruindo a si mesmo, sabe? É como se ele estivesse arrancando camadas de si mesmo e se revelando, assim, tipo... Eu acho esse capítulo impressionante, assim, a forma que ele é descrito pela Anne é uma cena trivial que ela conseguiu fazer foda. E fico muito triste dela não ter sido construída da forma que eu acho que poderia ter sido construída no cinema. Não teve, né? Seria uma cena linda. Até, né? Porque eu tava vendo que vocês falaram sobre isso no episódio. Ela até teve uma mini reprodutibilidade na série. Mas não é o mesmo contexto. O contexto é outro. E eu até gostei muito da cena da série, né? Mas o contexto emocional daquela cena na série é totalmente diferente. Na verdade, quem faz na série, a forma que ele vê que a igreja não tem divindade é o que a cena trouxe de chocante para o próprio espectador, é que o Lestat faz o que ele quer fazer da forma que ele quer fazer lá dentro e não tem Deus que o pare. E que entra um outro contexto aí, né, do Lestat como o maior, assim. E na cena do livro, não, é o Louis percebendo que ele é esse ser que pode fazer isso, assim. São contextualizados de forma totalmente diferente, em termos emocionais e psicológicos. Então é uma cena muito bonita. Assim, ela pode ser cansativa, mas, assim, Antônia, é cansativa, mas vai, dá uma chance, vai. Não achei, não. Eu acho que ela... Eu acho que ela é confusa. Mas como a gente estava falando,
O Louis também tava meio confuso. Ele tava meio delirante, assim. E outra, aquela... não, mas eu acho ela... claro, né? Cada um tem a sua percepção. Mas eu acho que esse capítulo, ele dá discussões infinitas, sabe? Cada detalhe, cada linha, tu tira uma coisa. Até depois... Eu até coloquei um insert, uma coisa que eu nunca faço, e que eu pretendo não fazer mais, mas eu abri essa sessão, mas eu coloquei um insert porque cada vez que eu lia... E que eu li o roteiro, que eu li o livro, não sei o quê, eu tinha um insight diferente, cara. Toda hora tinha um insight diferente, porque dá pra viajar legal com esse capítulo e ele dá pra... Ele forma um entendimento de personagem muito, muito importante, assim, pra história. Sei lá, cara, eu entendi as relações do Louis de uma forma diferente depois desse capítulo. Aê, até que enfim, caralho. Não falei que gosto do Louis, mas... Não, mas até que enfim você conseguiu se encaixar na mente do Louis da forma que eu tô tentando pra tempo pra caramba. Ainda acho ele um babaca, mas... Mas ele é um babaca. Mas eu gosto muito dessa... Deixa ele, cara. Poxa... Ai, amiga, ele é escravista, eu não consigo. Mas tudo bem. Não, ok. Gente, não tô defendendo o Louis nesse sentido, Sim, não. Mas... a gente sabe, amiga. Eu sei. É que eu sei que é outra coisa. É que ele é bugadinho igual a mim. Eu me identifico. Eu vou ser sincera que eu fico assim, tipo, poxa, gente, vocês estão falando mal dele, se vocês me conhecessem, eu tava fodida. Mas olha, eu conheço você e eu não te odeio. Que bom. Gente, vocês não entenderam. Se tem uma pessoa que me conhece, é a Tayana. Eu acho que ela me conhece melhor do que meu marido. E assim, se ela tá comigo até hoje, das duas, uma. Ou eu realmente não sou uma pessoa ruim, ou ela precisa do CAPS. Mas eu preciso do CAPS. Precisamos. Enfim. Mas você não é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa boa, amiga. Ai, eu tô rindo. Oh, meu Deus do céu. A gente ri pra não chorar. Mas vamos ler o nosso e-mail. Sim. Tu quer ler? Recebemos um e-mail de quem adivinha? Adivinha quem é o nosso maior mandador de e-mail desse podcast? Davi Lopes. E ele fala assim: oi, Thay, oi, Pri, ou possível convidado do podcast. Cá estou eu mais uma vez para marcar presença. KKKKK. Bom, essas são as minhas impressões do episódio 8, Nos Degraus da Comunhão. Eu queria começar dizendo que, ao contrário do que vocês falaram no episódio sobre a passagem do livro não ter sido tão marcante para vocês nas primeiras leituras, comigo foi o extremo oposto. Essa era uma das cenas que eu mais pensava quando me lembrava do livro, porque me impactou muito quando eu li. Como vocês disseram, é um trecho curto, mas que quer dizer muita coisa. Então, Davi, eu super concordo, mas eu realmente, na primeira vez, eu, Priscila, né, que não participei da gravação desse último episódio, esse último episódio foi gravado pela Carol e pela Thay, eu também, na primeira vez, também passou batido. Mas eu acho que é porque eu era muito nova. Eu acho que eu não tinha essa percepção de profundidade sobre o que é morte, o que é vida, o que é divindade, o que não é, da mesma forma que o Louis tem ali. E eu acho que, assim, eu agora, adulta, quando eu reli essa cena, ela teve um significado muito, muito mais profundo do que a primeira vez que eu li. E, assim, eu não lembrava dessa cena no livro. Quando eu lembrava, acho que uma das cenas que mais me impressionava era a cena das prostitutas e a cena da transformação da Cláudia. Eram duas cenas muito fortes pra mim. E a cena da morte da Cláudia também.
Eram cenas do livro, assim, que me impactaram muito. E essa era uma das cenas que para mim sempre passou muito batido. Mas agora, adulta, eu acho que essa cena do livro e a cena dele discutindo com o Daniel sobre o que é ética e moral, que inclusive estou tendo que estudar essa matéria na pós da faculdade, que eu não sei para que a gente quer aprender a fazer pão e tem que estudar ética e moral. Fecha parênteses. Eu tô me lembrando muito da gravação do episódio quando eu estudo pra faculdade, vocês não entenderam? Quando eu estudo pra pós e eu tenho que pegar nessa matéria, me vem o episódio todinho na mente. Enfim. Ai. Episódio com a Luna. E, tipo, é muito curioso como que quando a nossa mente ela vai desenvolvendo maturidade, ela vai tendo percepções do mundo e dos outros de uma forma totalmente diferente, assim. Existem coisas que hoje eu leio e eu vejo que eu não seria capaz de interpretar da forma que eu interpreto hoje com a vivência que eu tinha na primeira vez que eu li o livro, assim. Então, acho até curioso você ter tido isso como algo guardado para você desde a primeira vez que você leu o livro. Não sei se você vem de matriz religiosa na sua família, mas creio que se você vem, pode ter te impactado exatamente por isso, né? Uhum. Eu não sei qual é a religião do Davi, mas eu vejo ele alguns posts assim. Bem, não sei. Eu achei que eu tinha visto, pelo menos. Se eu estiver falando merda, desculpa aí. Mas vamos continuar. Quer que eu leia? Vai ler o próximo? Pode ler. Na minha visão, o Louis meio que se sente repetindo o pecado, entre aspas, de deixar o irmão, entre aspas, dele morrer de novo por pura falta de ação. E por isso ele começa a ser atormentado pelas visões que ele tanto duvidava o irmão possuir. Nossa, realmente. E nisso podemos ter duas interpretações. Ou o irmão dele realmente falava com algo, ou com alguém, e tinha visões de fato, ou ele era louco e o Louis estava enlouquecendo no mesmo caminho. Eu tinha esquecido essa questão da visão do irmão dele, realmente. Faz sentido. Quando ele começa... assim... desculpa. Pode falar. Desculpa. Assim, eu não vejo como o Louis enlouquecendo. Na verdade, para mim, o Louis já estava louco quando ele foi transformado pelo Lestat. Ele já está, quando eu falo louco, eu falo assim, já estava num estado mental de degradação, né? Porque, cara, quem vai ficar dias e dias do lado do corpo do irmão apodrecendo ali, tipo, ok, existe luto, mas o luto dele foi demasiado, assim. E querer se matar e etc, tudo em função da morte do irmão. Eu acho que a culpa levou ele muito para esse caminho de flertar com a loucura. E aí, quando ele é transformado, parte do que ele sente raiva de si mesmo é o fato de que ele queria, na verdade, encerrar tudo, né? E o Lestat, na verdade, prolongou. E aí isso gera até raiva com o Lestat e tudo mais, apesar de haver também o encantamento. E o que acontece de uma forma muito curiosa é que ele está o tempo todo sendo questionado pelo Lestat do porquê que ele não destrava essa porra, assim, né? Porque, na verdade, ele já é uma pessoa com a mente adoecida. E isso é muito reflexo da Cláudia, né? Que é criada por ele. Ele adoece a Cláudia da mesma forma que ele é adoecido. Então, existe uma parte, uma porcentagem dele que ainda está viva, que ainda tem lucidez, mas ao mesmo tempo ele está tão preso numa mente adoecida que parece que só os fatos que vão se repetindo vão reengatilhando ele e ele só vai piorando. A minha sensação dentro do livro todo é que ele só tá vivendo um loop. Assim, tipo... Sim. O tempo inteiro sendo reengatilhado por várias e várias coisas que ele questionava já quando ele estava vivo, né? E que eu acho que, assim, né, a gente fala sobre esquizofrenia, por exemplo.
A esquizofrenia, você pode nascer com tendências esquizofrênicas, assim como você pode ter uma carga genética com tendências ao Alzheimer, por exemplo. E aí chega um determinado momento da vida que um trauma ou um gatilho vira, e aí você desenvolve os sintomas da doença. E para mim é isso. Tipo assim, ele já tinha os sintomas da doença que o próprio irmão também tinha. E um gatilho virou e ele pirou também. E eu não acho que nessa cena ele esteja se questionando exatamente. Eu acho que ele só tá sentindo. Eu acho que ele tá sentindo e se questionando. Mas Sim, pode ser. Tem muitas interpretações essa cena. Não dá pra gente setar uma coisa como verdade, assim. Quando ele começa a se enfurecer por ser a única coisa sobrenatural ali, pra mim não é pelo fato de revolta com Deus, mas sim de não existir nada. Ele queria ser punido para que a vida, ou a morte viva no caso, tivesse algum significado. Por exemplo, eu sou um condenado, viverei como um. Sou um abençoado, viverei como um. Mas ele não tem a resposta de nada, não significa nada, o que faz ele voltar à estaca zero e do porquê matou Lestat. Concordo plenamente, assim. Não vejo também como raiva de Deus, eu vejo como raiva de não haver resposta. E aí a gente volta lá naquela fala da Cláudia, quando ela contesta o Lestat. Lembra que ela fala, eu não vou lembrar exatamente a fala dela, mas que ela começa a meio que implicar com ele com o fato de que, tipo assim, que ele não conta o que ele sabe porque ele simplesmente não sabe de porra nenhuma. E é mais uma vez o universo falando pra ele, então, não existem respostas. Eu acho que a maior agonia do Louis é não haver resposta. Assim, tipo, se alguém contasse qualquer conto da carochinha pra ele, falasse assim, não, olha, se o Lestat chegasse, o Lestat poderia ser esse filho da puta, chega e falava assim, não, nós somos anjos de Deus e não sei o que lá, encaminhados para não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Contasse uma historinha bem merda pra ele ia acreditar e o coração dele ia sossegar. Só que o Lestat, ele já compreendeu no nível de transcender, de tipo assim, gente, pra que essas respostas? Eu não sou mais o que eu era antes. E o próprio Lestat não acredita em espiritualidade mais por causa das porradas que ele tomou na vida, né? Então, assim, ele nem se dá o trabalho de criar uma explicação palpável só para o outro sossegar. E eu acho que essa não resposta é o que vai criar o livro inteiro, né? É ele buscando uma resposta que simplesmente não existe. E eu acho que bate muito com o sentimento da Anne, né, na época que ela escreveu o livro. Sim, eu acho que o questionamento do Louis é sobre si mesmo o tempo inteiro, buscando uma resposta que não existe e que a própria Anne buscou e ficava frustrada de não achar. Né? Então, ela estava em rompimento com a fé dela, da mesma forma. Isso aí. Então, eu acho essa cena da catedral muito importante, até como reflexo do próprio sentimento da Anne. Eu acho curioso, porque a Anne, ela fala que ela se via muito como Lestat. Eu vejo Lestat como um grande alter ego da Anne, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito Louis, assim, né? Sim, mas ela chegou a falar isso no Entrevista com o Vampiro. Ela era o Louis, ela passou a ser Lestat depois. Por quê? Porque é exatamente essa quebra de paradigma. É ela quebrando dentro dela, né, todos os conceitos e preconceitos que ela criou durante a vida dela inteira e questionando a espiritualidade, questionando a existência de algo supremo, para depois, em algum grau, se apropriar de si mesma, assim, né? Pode ler. Vocês mencionaram o Pangelíngua e eu descobri que conhecia a música a partir do trecho Tantum Ergo Sacramentum. Cantava com a minha avó. Adoro o canto gregoriano e quando fizeram alusão ao Lestat com Jesus, me veio outra música na cabeça. Anima Christi, do compositor Marco Frisina. Frisina, não sei, desculpa, gente. Partindo da ideia de que Lestat tem o espírito do vampiro perfeito,
entre aspas, que a Cláudia conseguiu absorver e o Louis não. Temos o refrão em latim. Quer ler ou que eu leia? Não sei latim, Eu sei também latim, não, gente. mas vamos. Ué, é verdade. Au. Anima Christi significa-me. Corpus Christi... Opa, pera lá. Anima Christi, santifica-me. Corpus Christi, salva-me. Sanguius Christi, inebria-me. Aqua lateris Christi, lava-me. Tradução. Alma de Cristo, santifica-me. Corpo de Cristo, salva-me. Sangue de Cristo, embriague-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Essas últimas duas estrofes me refletem muito ao sofrimento. Aurora. Sim. Parou. Não, voltou. Erros de gravação. Participação especial. Aurora, a dálmata sem pinta. Ela perdeu as pintas, ela? Eu soltei na barriga só. Essas últimas duas estrofes me remetem muito ao sofrimento dele por não conseguir ser como Lestat. E agora que o exemplo dele estava morto, entre aspas, os caminhos até qualquer resposta que quisesse obter estariam fechados para sempre, deixando ele e a Cláudia sozinhos a vagar. Nossa, concordo plenamente. Peraí, rapidinho, deixa eu reler aqui. Tá. Pode ir. Sim, eu fui criado em família extremamente católica. KKKK. Sendo assim, um dos trechos que me fez refletir a leitura foi a procissão. A procissão parou. As carpideiras se afastaram. Para quem não sabe, carpideiras são mulheres que trabalham chorando em velórios alheios. Uma profissão muito antiga. Interessante. Cara, olha que curioso. Eu nem sabia que ele vinha de família católica. Por isso que eu... E ainda falei assim, deve ter te marcado por causa de questões religiosas. Para quem tá habituado a entrar numa igreja católica, ler essa cena, mexe muito. Mexe muito. O ato delas se afastarem e a procissão parar, quem é católico sabe que procissões só param em momentos de profunda oração ou de algum tipo de rito muito importante, significa que ninguém ali vai chorar a morte de Lestat. Somente ele sozinho, sem nem mesmo a companhia de Cláudia, já que depois de dizer aquelas coisas, ela simplesmente desaparece. Nossa. Deu até um... Gostei muito dessa informação que você trouxe. Abre para bastante interpretação. Sim. É curioso, né? Gente, eu sei que eu tô parecendo muito puxa-saco, tá? Mas, cara, a Anne Rice é foda. Porque, gente, é uma frase muito simples. Volta lá em cima, tá? Rapidinho. A procissão parou. A procissão parou. As carpideiras se afastaram. Gente, são duas frases minúsculas que tem um nível de significado e aí é aquilo que se conecta com a vivência de cada um, né? O Davi, ele teve uma vivência dentro da religião católica. Então, ele consegue compreender o quanto essas duas frases trazem de significado tão profundo que, às vezes, quem não viveu nessa circunstância não consegue captar. E aí é onde eu acho incrível esse livro, e por isso que eu acho super válido um podcast sobre cada trecho das cenas, porque... olha o nível de possibilidades que a gente tem interpretativas e o quanto de uma pequena frase minúscula traz de significado para diferentes tipos de pessoas de acordo com as suas vivências. Assim, para mim é poesia pura. Assim. Eu fico, quanto mais eu leio, mais abismada eu fico do quanto a obra dela tem camadas e subcamadas, assim, muito profundo. Sim. Quer continuar? Sim, deixa eu falar que ele vai falar de Caim e Abel, e eu tava ansiosíssima
pela interpretação do Davi. De todos, né? Mas como só o Davi manda e-mail, a interpretação do Davi sobre isso. Vocês abriram a interpretação de Caim e Abel e qual papel o Lui e o Lestat ocupariam. Eu vejo que o Lui seria Caim pelo ponto de vista do irmão dele ter sido morto e ele ter um pouco da culpa. Mas, ao mesmo tempo, Lestat estava longe de ser um Abel, abrindo margem para a interpretação de que quem matasse Caim seria atormentado, assim fazendo Lui herdar as duas maldições, a maldição de Caim e da morte de Caim. É exatamente o que eu pensei. Eu fico... Dá para interpretar das duas formas, né? Na verdade, ele é a vítima e o algoz ao mesmo tempo, né? Uhum. Realmente fica um pouco ambígua essa parte. Por isso que eu queria muito saber o que vocês pensavam. E pelo visto você teve o mesmo sentimento que eu. Sim. Quer continuar? A ideia de Cláudio aparecer e sumir brevemente só acentua o quanto ele ainda se vê sozinho, apesar de ter a companhia dela. A morte do Lestat não mudou nada, e agora ele vai ter que guiar ela como Lestat fazia com ela. O trecho que ilustra muito bem a condenação que ele sente e teme é quando ela diz: "Quando tu fores o solo, ele não te dará força da terra. Um fugitivo e um vagabundo, tu estarás na terra." Página 138 da edição rosa. É claramente a visão interna dele de que o vampirismo seria um escape do castigo divino e das consequências da vida após a morte que ele permanece incerto se o Lestat encontrou, seja qual fosse o destino dele. Cara, essa parte se remete... Mais. Isso se remete àquele... É Salmo que fala a passagem da Bíblia? Sim, tem Salmos, versículos, capítulos. O versículo que eu falei lá, porque aquele versículo ele vem logo após Deus falar sobre isso, né? Sobre o solo não... Sobre ele não... Caim, se eu não me engano, não conseguir mais... colher da terra, né? Se eu não me engano, ele trabalhava... Enfim, gente, eu fiz essa pesquisa já tem um tempão pra gravação e eu não lembro mais dos pormenores. Mas, se eu não me engano, Caim, ele trabalhava de colheita e ele não teria mais... O solo não traria mais bons frutos, vamos dizer assim, pro Caim. Se eu não me engano, era isso. E essa frase da Cláudia, ela vai remeter a essa passagem da Bíblia. E aí, que você tava falando alguma coisa? Que eu te Tô tentando lembrar. Foi mal, desculpa. Não. Eu acho também que nesse trecho, obviamente fazendo a conexão com o que a Bíblia fala, eu acho que é muito interessante porque ao mesmo tempo que o Lui ele se coloca numa posição de algoz e vítima, ele está muito pensando nas consequências que ele gerou ao não ter feito nada para salvar o Lestat. Uhum. Porque assim, ok, o Lestat foi filho da puta com ele? Foi. Mas ainda tem um sentimento ali, né? De irmão, de amante, de criador, criatura, de pai, filho, né? Um negócio meio confuso, meio esquisito. Mas eu acho que ele fica com medo não só por não ter feito nada, mas é um medo da sensação de, tipo assim, se o vampiro está acima de Deus, né, entre várias aspas, né, dentro do conceito deles do livro, e eu eliminei a vida de um vampiro, eu sou pior do que o diabo. Eu acho que também tem uma visão dessa, assim. E aí ele fica muito questionando qual é o destino dele em função do destino que ele deu ao Lestat. Porque não fazer nada é ser o coautor, né? Uhum. Não fazer nada é fazer alguma coisa, né, gente?
Sim. Tipo vocês que têm que refletir, que ao momento que vocês não fazem o favor de mandar uma mensagem pra gente, vocês estão fazendo uma coisa, que é deixar a gente triste. Pronto, falei. Ai, ai. Cadê? Onde que parou aqui? Ah, tá. Por mais que ele se enterrasse durante anos, a terra não o faria descansar como faz com os... Foi aqui mesmo que parou, né? Sim, foi. Tá. Não o faria descansar como faz com os mortais. Ele não absorveria a força dela, entre aspas, porque não seria absorvido por ela e ficaria intacto, rejeitado pelo próprio solo. E isso se confirma na crença cristã de que o solo dos cemitérios é consagrado por conta de ser um local de descanso dos justos. Ali ele não descansaria, ele não era e nem seria justo novamente. Deixou isso para trás e pela descoberta de que não havia nada para ele, nem ali, nem no outro lado, já que não existia nada de sobrenatural além dele, culminando o descontrole diante do padre, que seria um servo de Deus, um porta-voz. E agora, como ele não pode matar Deus, não só por não alcançá-lo, mas por ele não existir, resolve matar a coisa mais próxima dele, o mensageiro. Calma, tem muita coisa aqui. É um desconto de raiva, né? É um desconto de raiva, assim, e uma percepção de que ele não pertence àquele lugar, mas também não pertence a lugar nenhum. É foda. Achei foda essa parte do solo, porque eu não entendia, eu não sabia que o solo do cemitério tinha esse significado na religião também. E achei muito interessante essa percepção que você teve, Davi. Realmente, isso traz uma camada bem interessante. Por mais que o Lestat não tenha sido literalmente enterrado, né? O corpo dele foi jogado no pântano, mas na visão, né, seria uma alusão ao enterro, né? Então, acho que faz sentido, sim, essa interpretação. E sobre a parada da fúria, né? Não sei se houve de fato um propósito dele de matar o padre ali, ou se foi só a necessidade da situação, sabe? Porque ele foi de fato, eu acredito que ele tenha ido de fato se confessar, mas o que deu o estalo pra ele foi, tipo assim, ele não tá tendo o mesmo... como que eu posso dizer? Tipo, o padre ali, ele não quis dar pra ele o que ele acha que seria de direito dele, assim, né? Essa questão da absolvição através da confissão. Né? Eu acho que tem até mais. Eu acho que vai também por um caminho de, tipo assim... A partir do momento que ele se vê maior do que Deus e que ali não tem nada de sagrado ou divino acima dele, ele entende que aquele homem que está na frente dele é só um humano. Então... Eu entendo a questão dele... É como se fosse uma quebra de respeito. Eu não vejo só como fúria, não. Eu vejo como quebra de respeito mesmo. Não, eu acho que tem sentimento, sim, porque o Louis, ele não mata... Ele é muito emocional, ele tem muita conexão. Também, né? As ações dele são... E as não ações também, elas estão muito conectadas com o emocional dele. Ele é completamente emoção. Sim. E ele não tem ele não racionaliza as coisas de forma lógica. Quem faz isso mais é a Cláudia. Mas eu nem acho que ele... Eu não tive essa percepção dele se achar maior do que Deus, não. Mas eu entendi o que você falou, porque pelo fato dele dizer que ele é a única coisa sobrenatural ali, porque não existe, né, o sobrenatural. E nesse sentido, ele seria melhor que Deus, porque Deus não tem significado. Entendo. Exato. Tipo assim... Mas eu não senti se na isso... casa de Deus não há Deus, então Deus não existe. Sim. Mas eu não senti isso numa forma...
dele ser superior, e sim de revolta mesmo Sim. com tudo. Com a situação dele não ter resposta, de tudo que ele acreditava não fazer mais sentido, das coisas não terem significado. Isso tudo. Acho que é um misto de coisas, né? Não dá pra gente Ele tá citar sentindo tudo e não sentindo nada ao mesmo tempo, né? É bizarro. Eu acho que... Não, sentindo, ele tá sentindo tudo. Nada, acho que nem... Não, Porque quando é eu um misto falo de desse coisas, né? nada, quando eu falo desse nada, é o nada... do significado, das coisas não terem significado. É, isso aí. Sim. Aqui, Porque eu amo a Tayana, sentindo porque a que Tayana ele... consegue entender o que eu tô falando. Anos e anos, né, amiga? É. Eu entendi. É o fato dele não estar conseguindo captar nada do que ele tá vendo, né? Tipo, ele tá esperando que Isso. algo vá reagir e nada acontece. Isso. Isso aí. Exatamente o que eu pensei. Continuando, Davi diz: é uma vingança. Vingança contra ele mesmo, contra Deus, contra o padre que desacredita do único ser sobrenatural que ele pode ver na frente dele enquanto acredita. Peraí, li muito rápido. Quanto o padre que desacredita do único ser sobrenatural que ele pode ver na frente dele, enquanto acredita em um que ele não pode, e contra os... Não tô conseguindo ler. E contra os anos que ele se culpou por algo... Se culpou de algo... Caralho, hoje nós duas estamos podre, né? É o fim de ano, gente. A gente tá gravando em dezembro. Tá, me achei. Vamos lá. É uma vingança. Vingança contra ele mesmo, contra Deus, contra o padre que desacredita no único ser sobrenatural que ele pode ver na frente dele, enquanto acredita em um que ele não pode. E contra os anos que ele se culpou de algo esperando uma punição do céu, que não viria nunca. Porque ele queria ser algo, nem que fosse um condenado. Mas ele não era nada e continua sendo nada para sempre. Exatamente. Exatamente isso. É sobre isso. Davi, você é foda. Se não te disseram isso hoje, eu tô dizendo. Eu não diria vingança exatamente, mas revolta, acho. Eu diria revolta. Mas... Eu não acho nem que seria revolta. Eu acho que é uma explosão. Porque eu não acho que seja consciente. Eu, pelo menos, vejo vingança como algo consciente. Eu também. É por isso que eu achei que não. E eu acho até que a revolta ela passa por algum âmbito de consciência. Porque a revolta ela passa pela a consciência incomodada por algo. E eu acho essa situação num nível muito alto de impulsividade emocional, assim. PS, adoro Anima Christi, é uma das minhas músicas de coro favoritas. E vou atrás de aprender a cantar o Pangelíngua. E já que estamos falando de música, deixo aqui 2 recomendações. A primeira, de uma obra conhecidíssima pelos fãs de Annie Rice, uma peça para piano. Sonata número 50 em Fá sustenido, maior, do padre Antônio Soler. Essa é linda. E já que é esse trecho do livro... E já que esse trecho do livro foi sobre devaneios, dessa vez não foi minha culpa, tá? Foi um typo do Davi. Foi sobre devaneios culminados por delírio ou algo sobrenatural. A segunda recomendação vai ser Erlkönig, o Rei dos Elfos, músicas de Franz Schubert, poema do Goethe, peça para voz e piano. Procurem legendado na voz da soprano Jessie Normand. Desculpa se eu falei o nome dela errado, não conheço. Mas esse Erlkönig, eu acho que já ouvi, sim. Depois, acho que eu vou procurar e vou deixar no... Tem que lembrar, vou anotar. Vou deixar no link. Ai, eu não quero editar esse episódio, não.
Mas eu vou deixar no link, eu vou deixar o link na descrição. Vou procurar e vou deixar. Colocar as músicas do Davi na descrição. Fala sobre um pai que cavalga com o filho enquanto o rei dos elfos chama a criança para seu mundo. Obrigado por lerem mais um e-mail meu. Adoro vocês. A gente também te adora, Davi. A gente também te adora, Davi. Conclui, Tayana. Desculpa, eu tava colando o meu post-it aqui. Davi, muito obrigada. Super empolgada, ela distraidona, cara. Obrigada por mais um e-mail. Como sempre, muito obrigada por toda a sua participação esse ano, e não só a sua, mas por todo mundo que mandou mensagem esse ano de 2024, que é o ano que a gente está gravando. Espero que no ano de 2025 também possamos continuar essa troca muito boa. E como vocês viram, quem está ouvindo aqui, como foi importante o Davi trazer as coisas que ele percebeu na leitura dele para complementar o que a gente falou no último episódio, porque ele tem um background diferente que eu e a Carol, e a Pri também, que hoje deu as percepções dela hoje. A Pri tem um background diferente do Davi, diferente do meu, diferente da Carol. Então, cada um tem uma referência diferente, cada um vai perceber uma coisa diferente. Eu sei que a gente fala isso todas as vezes, mas a gente vai continuar falando até vocês se animarem em mandar e-mail pra gente também. Então, mais uma vez, muito obrigada, Davi. Muito obrigada, Antônia e Mayra, ou Maíra, não sei ainda como que se pronuncia esse nome, por terem interagido com a gente sobre o último episódio. E obrigado a todos vocês que têm a paciência de nos ouvir. Que vocês tenham aí um bom início de ano de 2025, que é quando vocês vão estar ouvindo isso aqui. E que vocês continuem, né, com toda a paciência do mundo, ouvindo nós aqui do podcast. E mordam bastante pescoço esse ano. Faz bem, gente. Sabe que o Davi, ele foi a única pessoa que reparou, ou pelo menos que se manifestou quanto a isso, que o nosso logo, eles são uns dentinhos com ondas sonoras? Eu fiquei muito feliz. Porque quando eu fiz a logo, eu me achei a gênia do design. E ninguém, só, tipo, eu sei que você entendeu o que a gente conversou na época. Uhum. Mas é a primeira vez que alguma pessoa, ele me mandou mensagem lá no Instagram falando isso. Eu fiquei feliz. Mas enfim, era só um comentário idiota. Mas obrigado mais uma vez. E feliz ano novo mais uma vez. E até a próxima caixa de mensagem. Até a próxima. Tchau. Tchau.